Eu sou jornalista, o que significa que a minha especialidade na vida é ouvir e contar boas histórias. É basicamente isso que eu vim aqui fazer hoje. Que lugares são esses, né, que a gente está construindo? Que tipo de relação é essa que a gente impõe entre as pessoas e a cidade, entre as pessoas e o espaço público? Essas questões são muito importantes para mim há muito tempo, e há 2 anos e meio eu criei o projeto Cidades para Pessoas. O objetivo do projeto é percorrer cidades pelo mundo em busca de ideias que tenham melhorado as cidades para as pessoas e documentar essas ideias para inspirar as cidades brasileiras. Eu passei por 12 cidades até agora, passei 10 meses viajando, morando mais ou menos 1 mês em cada cidade, e eu ficava lá, pegava transporte público no horário de rush, conversava com urbanistas, com arquitetos, assim por diante, para compilar essas ideias. A primeira ideia é que a gente precisa estimular a diversidade. Quando a gente diminui as diferenças, reprime as diferenças para criar ambientes cada vez mais padronizados de trabalho, de produção, e até da comida que a gente come, que a gente ingere, a gente vai restringindo as possibilidades. Isso é um playground público na cidade de Lyon. E esse playground está no meio de vários empreendimentos residenciais que estão em volta. Foram eles que conjuntamente financiaram o playground público. Nenhum deles tem playground privado dentro do muro do prédio. Por quê? Porque os clientes desses empreendedores querem que os filhos deles brinquem com crianças de classes sociais diferentes. Porque isso vai ser um crescimento intelectual muito mais interessante. Eles vão ter filhos muito mais legais, muito mais bacanas, que vão entender muito melhor a complexidade do mundo, do que filhos que fiquem criados dentro das grades, digamos assim, com poucas conexões possíveis. Essa é a demanda do mercado. E essa, mais do que isso, essa é a atuação que o mercado quer ter na cidade, né? Esse é o ex-prefeito de Maringá, o Silvio Barros. E ele é um cara que achou várias maneiras criativas de melhorar a cidade. Uma delas foi o seguinte: ele foi para o dono de um terreno gigantesco na cidade com uma proposta. O terreno não estava muito valorizado porque ele estava um pouquinho afastado do centro cívico. E daí ele virou para o dono do terreno e falou: você toparia doar para a prefeitura metade do seu terreno? Se você fizer isso, eu vou transformar essa metade de terreno num parque muito bacana, que vai valorizar a outra metade que vai ficar para você, e talvez você nem perca dinheiro nessa história. Talvez ele valorize com o dobro, ou mais do que o dobro, e você acabe ganhando dinheiro. A prefeitura quase não gastou dinheiro nessa história, ela só gastou dinheiro para o projeto e criou um centro de convenções para que o projeto tenha sustentabilidade, para que o parque se pague ao longo do tempo, para que a prefeitura não precise continuar pagando a manutenção. É um exemplo de gestão que, de novo, né, aumenta a permeabilidade da membrana do público com o privado. A penúltima coisa que eu queria dizer é que eu acho importante a gente criar novas réguas econômicas para medir as coisas. A gente está num momento do mundo que tem um monte de coisa sendo inventada e a gente não sabe medir direito essas coisas economicamente. A gente só sabe valorar coisas clássicas e antigas. A gente tem um monte de coisa nova, mas a gente tem réguas velhas e obsoletas que nos dizem o que é vantajoso economicamente, o que não é, e assim por diante. O exemplo que eu trago é de um instituto francês que tem o seguinte papel: quando um grupo criativo tem um projeto artístico e vai para o banco pedir financiamento, o banco pergunta se eles têm alguma propriedade no nome deles, se eles têm como comprovar renda, aquelas réguas antigas que o banco vê para entender se o negócio é rentável ou não. Se o grupo não tem essas coisas, o grupo vai procurar esse instituto e o instituto examina com outras réguas. Entrevista as pessoas, vê a qualidade do projeto, entende o que eles já fizeram, o que eles estão propondo e assim por diante. Se o instituto chega à conclusão de que o projeto é bom, ele vai para o banco e fala: empresta o dinheiro, se der errado, eu pago. Que é super ousado, né? Só que eles estão ganhando um monte de dinheiro com essa história. O que eles pedem em troca é 10% do valor que o banco dá para o financiamento dos projetos. E aí, o nível de inadimplência dessa história toda é 1%. O que esse instituto fez foi criar novas réguas para medir o que é rentável, inclusive economicamente. Nesse mesmo ponto que eu tirei essa foto do Google Street View, eu plantei bananeira lá no Minhocão. Aos domingos o Minhocão já não permite a circulação de carros, mas nesse dia um grupo de pessoas que juntou dinheiro para fazer esse festival acontecer, fez uma ocupação criativa desse lugar. Do pior espaço público possível se transformou no melhor. Todo mundo que experienciou o Baixo Centro saiu de lá com a sensação de que é possível, de que a cidade pode ser mais legal e mais interessante. E depende de um monte de coisas, mas também depende do jeito como a gente ocupa ela. Na década de 50 e 60, São Paulo passou por esse boom econômico, esse desenvolvimentismo. A gente tinha um projeto de cidade, a gente tinha um projeto de país, de sociedade. E a cidade, ela refletia isso de uma maneira muito forte, no qual o Copan e o Conjunto Nacional são os exemplos mais paradigmáticos nesse sentido. E a gente pode se perguntar se naquele momento você tinha esse projeto de país, um desejo e uma articulação que surgem também
o Estado, os empreendedores privados, os arquitetos, pensando e colaborando junto, quais são os modelos que hoje a gente tem seguido, quais são as nossas escolhas que a gente está fazendo. O Copan, ele traz essa revolução no modo de morar dessa unidade mínima, e ele surge como unidade mínima do indivíduo metropolitano que vai para a cidade, que tem essa escala da cidade na sua vivência cotidiana, mas que vai para o térreo, que vai para o café, é no bar, é no restaurante, é na troca, é na convivência entre diversas camadas sociais, diversas experiências que ele vai se encontrar e que ele vai vivenciar. Muito sinteticamente, assim, é fazer essa ponte de que a gente já fez escolhas de projetos que articularam o empreendedorismo imobiliário, articularam o governo, articularam boas arquiteturas, se inventou maneiras de morar na cidade diferente, muito a partir do uso misto, da densidade, da diversidade. Então, esse é o argumento, assim, como é que a gente vai pensar a cidade hoje, como é que a gente vai restabelecer essa aliança com o espaço público, com o espaço coletivo, que ações são essas possíveis, que a gente já foi capaz de inventar, questões incríveis, que é possível lidar com a diversidade, com a diferença e o surpreendente. Eu trouxe aqui, só começar a fazer uma introdução, 4 imagens de 4 cidades nas quais eu convivi. De cima, a gente nota algumas diferenças, assim, em termos de ocupação de quadra. Acho que dá para ver diferenças de cobertura, de telhado. E aí eu queria até questionar a vocês aí, qual dessas aqui tem a maior densidade? Eu coloquei nessa ordem para a gente ver, e essas cidades aqui são essas. Só uma discussão que eu quis trazer para cá, para começar o bate-papo, para a gente ver que uma cidade, né, bastante densa, ela pode funcionar muito bem, ela exige que as pessoas se apropriem do espaço de forma muito mais eficiente. Eu fiquei 4 anos na Irlanda, e lá eles são muito restritos quanto à aprovação, densidade, de como o teu edifício vai se encaixar dentro da cidade, respeitar a arquitetura vernacular do local. Eu tinha um cliente que tinha um terreno, né, a uns 10 quilômetros da cidade, e queria fazer um condomínio de casas, de 25 casas. Aí o cara questionou, cara, como é que você espera que eu aprove? E você ainda quer que eu, prefeitura, invista na infraestrutura, em água, esgoto, luz, correio, para levar todo esse serviço até a sua casa, até o seu empreendimento, para seu benefício? Como assim? Então, isso me fez pensar por que a densidade faz bem. Porque ela vai maximizar o investimento da prefeitura, né, do poder público em uma área limitada, uma área geográfica bem limitada. Em vez de você levar o metrô daqui até a Zona Leste, sabe, seria muito mais fácil você adensar uma área central, desde que provida a infraestrutura necessária para haver mobilidade. A gente vem, faz um prédio, aí o cara tem 400 moradores ali, ele vai ter que pegar o carro dele para andar 5 quilômetros para poder ir na padaria comprar um pão. Então, a prefeitura tem que dar um certo estímulo para o incorporador ver o benefício de colocar um espaço comercial, talvez no térreo, destinar a fachada, né, à frente do terreno para um comercial, para prestar para uso, determinar até quais serviços e atividades comerciais poderiam ser feitas ali para benefício da comunidade. A cidade é pensada para carros, não para pessoas, né? Eu percebi que a calçada é feita para o carro subir ou descer e não para eu andar continuamente numa linha reta, poder andar de olho fechado. Vocês veem uma solução em alguma cidade, algum lugar no mundo, algum lugar que alguém pensou na calçada como uma forma de morar, alguma forma de poder se locomover? Quando eu cheguei em Copenhague, quando eu vi o selo de acessibilidade da cidade de Copenhague, ele contempla deficientes visuais, deficientes auditivos, portadores de problemas de mobilidade, portadores de alergia, gente que tem dificuldade para ler. É um selo que atingiu níveis de complexidade tão grandes, porque ele foi dando conta cada vez mais de problemas que as pessoas tinham, para deixar a cidade cada vez mais acessível para essas pessoas, né? Então eu acho que o papel de uma prefeitura e de um grupo que pensa como todos nós é de sempre formalizar a apresentação das ideias. Porque essas ideias são brilhantes, os prédios podem ser fantásticos, mas falta comunicação para as pessoas. Falta apresentação desses projetos, porque as pessoas só vão desejar projetos bacanas se elas souberem que eles existem. E a discussão tem que se aumentar com a qualidade e a capacidade de comunicação de um bem maior.
um eu amo São Paulo, um eu amo a cidade onde eu vivo. É um investimento que todos nós temos que fazer diariamente com aqueles que nos rodeiam.